Olá, boa noite a todos. Estou aqui, Vinícius Farani, doutor em Família na Sociedade Contemporânea. Estamos aqui para mais uma conversa do nosso programa de toda segunda-feira, Liberdade a 2. Hoje vamos dar início a um programa especial, na verdade, faz parte agora de alguns projetos. Vamos, então, em alguns momentos, organizar semanas temáticas. Então, essa semana é a nossa primeira semana temática, do qual nós vamos estar falando sobre a relação de casais com filhos. Então, vamos aguardar, ver quem comparece, vamos ver as pessoas que vão entrando. Dia 2, que para quem não conhece, alguns dos debates estão baseados aqui neste material. Tá, deixa eu ver se está filmando, está certinho, pronto. Ok? Que é o meu livro, baseado na minha dissertação de mestrado, que o foco foi a questão do casal, mas eu faço muito estudo sócio-histórico também, então eu acompanho as mudanças, as transformações da intimidade ao longo do tempo, as transformações da vida cotidiana. Gostaria de confirmar, está todo mundo me escutando bem, certo? Está tudo ok? Fico aguardando a confirmação, se está todo mundo ouvindo bem, se está com algum problema. Essas questões tecnológicas hoje em dia. Conexão, som. Então, se alguém puder, dá um ok aí. Pronto, obrigado, meu querido Marcos. Ótimo. Minha querida Dal, olá. Muita gente aqui. Muita gente boa aí chegando. Ok, vamos dar início à nossa conversa, enquanto as pessoas podem ir chegando ao longo do processo, ao longo do nosso bate-papo. Tá? Como eu estava falando no início, esse programa de hoje, dessa semana, na verdade, a gente separou um tema especial, que é a semana do casal com filhos. E isso veio, na verdade, de uma conversa, de um convite da escola Antônio Vieira. E a escola ela me fez o convite de eu estar participando de uma live para os pais, que será na quarta-feira à noite. Então, a partir daí, eu pensei, ok, então vamos decidir, vamos organizar essa semana baseado em temas que perpassem essa situação. Então, hoje, vamos organizar no tempo o que é que a gente está pretendendo fazer. Então, hoje, a gente vai iniciar a nossa fala apresentando alguns conceitos, apresentando alguns debates. Então, a gente vai falar sobre coisas interessantíssimas, a gente vai falar sobre o conceito de moratória, a gente vai falar o conceito da adolescência, os desafios da própria infância, a questão dos pais hoje, nesse período da quarentena, como é que muitos pais estão lidando, algumas potencialidades, algumas dificuldades. Então a gente vai iniciar essa semana fazendo uma grande abertura sobre os temas. Na quarta-feira pela manhã estarei com o meu querido Jarbas Serrezósimo, também psicólogo, 2 psicólogos discutindo sobre as questões da vida contemporânea, da vida cotidiana. Temos um podcast chamado Da Dor ao Amor. Para quem não segue ainda, por favor, dê uma checada, caso vocês gostem de podcast. Obviamente, vocês podem encontrar tanto no Deezer quanto no Spotify. E com o meu querido Jarbas, a gente vai estar falando sobre as questões da transgressão, né? Como é que os pais lidam com a transgressão, o que é a transgressão, como é que a gente pode lidar com isso, quais são os significados das transgressões. E então, na quarta-feira à noite, a gente vai estar conversando com a escola, o Antônio Vieira, a gente vai estar tendo uma conversa com os pais e a gente vai então falar sobre a relação. O foco vai ser principalmente a relação do casal com os filhos, nesses tempos contemporâneos, né? Nessa questão na vida cotidiana. Então, como é que a gente lida, como é que o casal impacta
na criança e como a criança impacta na relação do casal. Então, tem muito assunto aí para a gente estar conversando. Lembrando que agora o Instagram está com essa mania, essa novidade agora. Então, os nossos vídeos eles já vão direto para o IGTV. Mas, de qualquer forma, todos os nossos vídeos, todas as nossas lives, elas são postadas na minha página no YouTube, Vinícius Farani, psicólogo. Então, a gente está tudo lá esquematizado. Caso vocês se interessem, caso vocês queiram, vocês podem estar encaminhando para algumas pessoas e falar, ok, dê uma escutada nisso aí. Então, sem maiores delongas, todas as aberturas feitas, todas as divulgações feitas, então vamos iniciar o nosso debate. O tema de hoje que eu selecionei foi a criança e o adolescente e o tempo da espera. Tempo da espera. Por que o tempo da espera? Esse conceito é baseado numa palavrinha que o Erik Erikson, ele desenvolve. Erik Erikson, para quem não conhece, ele é um psicanalista, estuda inclusive com a filha de Freud, né? Bem contemporâneo da vida no período de Freud, mas um pouco mais novo, trabalha com Anna Freud. E ele então desenvolve alguns conceitos, né? Ele, na verdade, expande alguns conceitos do próprio Freud, alguns conceitos da psicanálise. Então, os conceitos como, por exemplo, o desenvolvimento da sexualidade, né? O processo de desenvolvimento psicossexual da criança que Freud desenvolve e para até mais ou menos a adolescência. Erikson pega esse conceito e expande até a vida adulta. Então, ele não focaliza seu trabalho apenas na infância. E Erikson tem muita coisa interessante. O mais legal é que se vocês estiverem acompanhando as minhas lives e se vocês forem acompanhando ao longo do tempo, vocês vão descobrir que muitos conceitos que nós utilizamos na vida cotidiana, eles tiveram origem na psicologia. Principalmente na psicanálise de Freud, alguns seguidores, né, algumas pessoas que deram continuidade, o próprio Jung, muitos conceitos vêm da psicologia analítica. Então, tem alguns aspectos interessantes. Então, se vocês já ouviram falar sobre crise de identidade, adolescência é o período da crise de identidade, adolescência é um período de conflito de identidade, formação de grupos. Então, esses conceitos eles têm muita força, principalmente com Erik Erikson. E ele começa, então, esse conceito, na verdade, ele traz um aspecto interessante, que é o que ele chama de moratória. O que é moratória? Moratória é um tempo de espera. Então, ele vai definir a moratória, principalmente no campo da adolescência, como um tempo de espera. Mas esperar o quê? Esperar e se tornar ser pessoa. Minha querida Jace, boa noite, minha querida. Então, é um tempo de ser pessoa. Só fazendo uma ressalva, eu trabalho no consultório, já tenho uma abordagem clínica da adolescência. Na minha clínica, eu trabalho com adolescente até idoso, focando o trabalho do adulto também, a terapia individual e a terapia de casal. Então, a minha fala ela centra um pouco mais na questão da adolescência, mas eu também vou falar sobre as questões da infância, que também são muito importantes, principalmente nesse período. Então, eu gostaria muito que vocês, inclusive, fossem interagindo. Eu gostaria muito que vocês me falassem o que é que vocês têm vivenciado, quais são as dificuldades de vocês. Sejam psicólogos, ou sejam pais que estejam aqui e estejam querendo aprender um pouco mais ou que estejam tendo algumas dificuldades. Então, por favor, tragam a necessidade de vocês para que eu possa dialogar com o que vocês precisam. Então, a infância e principalmente a adolescência é um tempo de espera. Vamos lá. A infância. O que é a infância? A infância é um contexto que ele está muito ainda protegido numa esfera maternal. Então, a criança está muito protegida dentro da casa. Minha querida Carla, eu sou junguiano de formação, eu tenho uma especialização em psicologia analítica. A Carla perguntou em que abordagem eu trabalho, mas na minha tese de doutorado eu estudei com o pai da psicologia cultural, que é o Valsner, que é uma abordagem que trabalha muito com os aspectos sociais, culturais, e eles têm uma abordagem um pouco mais cognitivista. Então, hoje eu não sou um junguiano mais puro, então eu trabalho desde aspectos que vinculam o inconsciente, quanto os aspectos socioculturais e cognitivos. Tá? Então eu faço a união de dois grandes rumos da psicologia, formas de pensar o sujeito. E é isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês e ao longo de todas as nossas lives. Ok, então a criança ela está dentro de um berço maternal. Por que maternal? Porque a criança está no processo de muita fragilidade. A criança ela ainda está aprendendo tudo.
Ela está no processo de acumular conhecimento. Então, veja só, eu tenho uma pequena linda de 8 meses e ela fica aprendendo, ela ainda está descobrindo, ela se diverte e a gente se diverte junto, descobrindo as coisas junto com ela. Então, de repente, ela descobriu o dedo. Ela descobriu agora não mais a fazer o movimento de pinça, que é um movimento extremamente importante para o desenvolvimento humano. É tão interessante isso. A gente pode dizer que 2 coisas movimentam o desenvolvimento humano. 2 coisas principais fizeram nós, humanos, chegarmos aonde a gente chegou. Um é nossa capacidade de comunicar. Nós somos o animal mais inteligente? Não. Tem animais, o elefante, ele tem uma capacidade de acúmulo de memória, que é uma coisa surreal. O golfinho, ele tem uma capacidade, uma inteligência significativa. Mas por que o elefante e o golfinho não dominam o mundo? Porque eles não se comunicam. Não há troca de informação. Tá? Então, essa coisa tão complexa e tão difícil. Então, a partir da capacidade que o ser humano tem de trocar informação, a gente aprende. Então, nós somos o animal que mais demora para aprender. Olha só que coisa interessante. Eu sempre brinco isso nas minhas aulas, quando eu falo isso, tanto os meus alunos de psicologia, os meus alunos do curso de direito. Veja só, a gente não ensina um peixinho a nadar. O peixinho ele já nasce nadando. Eu sempre brinco dizendo, imagine, ninguém nunca viu um peixe-mãe virar para o peixe-filho e dizer, vai filho, bate as asinhas aí, bate as nadadeiras, né? Respira debaixo d'água. Não, por que isso? Porque o peixe já nasce pronto para buscar a sua vida. O filhote de tubarão, o filhote da girafa, o filhote de elefante, todos os animais eles já nascem prontos, eles já se locomovem, eles andam, eles já conseguem caçar o alimento. Raros são os animais que têm uma relação de dependência um pouco maior. Os pássaros têm uma relação de dependência um pouco maior. E nós temos um processo de dependência que demora anos. Se a gente pegar uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, e simplesmente largar ela na rua, e ninguém cuidar dela, ela vai morrer. Ela não vai saber o que comer, ela não vai saber o que caçar, ela não vai saber quais são os alimentos que ela precisa ter. Então, nosso processo de cuidado, nosso processo de desenvolvimento é longuíssimo. Tão longo que a gente passa a vida inteira estudando. A gente passa a vida inteira aprendendo. Nosso processo é muito lento. Isso implica que, principalmente nos primeiros anos da nossa vida, nós temos que ser cuidados. Isso parece óbvio, mas para algumas pessoas não são. A gente vai falar um pouco sobre a questão do cuidado sobre criança. Então, até na infância, a gente até compreende que precisa ser cuidado um pouco mais e até cuida um pouco mais. Mas com o tempo, as pessoas vão largando, né? Você precisa se virar sozinho. A autonomia é um aspecto fundamental na nossa vida. Isso tem muito a ver com o nosso mundo contemporâneo, que eu vou falar já já. O nosso mundo moderno, nosso mundo complexo. Mas a gente precisa também de uma zona proximal de desenvolvimento, que é uma abordagem também da psicologia, que vai falar de que todos nós temos uma possibilidade, principalmente a criança, a gente tem uma zona proximal de desenvolvimento. Ou seja, algumas coisas a gente vai aprendendo, mas a gente precisa de um mestre, para que esse mestre nos aproxime e faça com que esse conhecimento prévio se torne um conhecimento verdadeiro. Tá? Na nossa infância, grande parte desses mestres são os nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa escola. Tá? Então, esse processo de proximidade, ele é fundamental. A gente precisa de cuidado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as crianças precisam de cuidado. Quanto mais próximo a gente estiver da criança, quanto mais cuidadoso a gente for, mais a gente vai poder desenvolver essa criança. Desenvolver para o futuro. E aí vem o termo da moratória que eu vou explicar já já. Quem tiver curioso vai ficar aguardando mais um pouquinho aí para ouvir. Porque o nosso processo de desenvolvimento está voltado para o futuro. O que você vai ser. Né? Só que a gente também, ao mesmo tempo, vai sendo. A gente vai aprendendo a ser a gente mesmo. Tá? Então, na infância, principalmente, isso é muito forte, isso é muito marcado. A gente precisa desse cuidado, a gente precisa dessa proximidade. E aí vai algumas dicas importantes. Algumas dicas óbvias, mas para muitas famílias muito difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, afeto.
Eu fico impressionado, de alguma forma, com alguns pensamentos sobre como cuidar de bebê e de criança. Então, temos algumas abordagens. Uma das abordagens, por exemplo, indica o fato de que se a criança estiver chorando no berço, você tem que deixar ela chorar até ela se acostumar e ela vai silenciar. Funciona, definitivamente. Se a criança estiver chorando, toda vez que estiver chorando no berço, você larga ela lá e ela vai chorar até ela se acostumar e ela vai silenciar. Mas qual é o passo disso? O que é que a própria psicanálise, o desenvolvimento psicossexual nos ensina em relação a isso? Você não está ensinando a criança apenas a ser uma pessoa mais autônoma. A criança, quando ela chega ao mundo, ela precisa de cuidado. Ela está querendo sentir afeto. Imagine que eu pego vocês e jogo vocês para a África, tá? Um lugar que vocês nunca foram, Butão, tá? Madagascar, qualquer lugar. Rússia, qualquer lugar que vocês nunca foram. Vocês não sabem falar a língua, vocês nunca viram aquelas pessoas e você não sabe de nada. Aí, de repente, eu pego e jogo você lá. O que é que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai ficar desconfiado. Vai falar, que lugar é esse? Será que essas pessoas são boas ou essas pessoas são rudes? Quem está na faculdade ou quem entra no emprego novo, quando a gente entra no emprego novo, a gente fica... Será que esse pessoal é legal? Será que esse pessoal é chato? Será que quando eu falar eles vão me apoiar ou eles vão me criticar? Então a criança, quando ela chega no mundo, ela chega nesse processo. Ela quer saber o que está acontecendo. E ela não sabe de nada. Ela não sabe se ela está tendo o que é fome. Ela não sabe o que é sentimento. Ela, de repente, ela sente as coisas. De repente, ela sente uma dor no estômago. E ela não sabe que aquilo é vontade de fazer cocô. Mas ela não sabe disso. Então, o que é que ela faz? Ela chora. Então, ela chora o tempo todo. Uma vez, recentemente, uma colega, na verdade, uma pessoa entrou na minha página do Instagram, falando, professor, você que trabalha na área, que você tem doutorado em família, me explica aqui alguma coisa. Minha filha teve um bebê e tem 8 dias. E o bebê chora muito. O que é que eu faço? Falei, minha filha, se não tiver nenhum comprometimento médico, a sua filha é humana. Ela está estranhando as coisas. Ela não sabe o que é rotar, ela não sabe o que é ter soluço, ela não sabe o que é ter fome, ela não sabe o que é ter sede, ela não sabe o que é ter sono. Ter sono, o bebê começa a chorar. Por quê? Porque ele não sabe o que é aquilo. Então os bebês vão chorar. Os bebês vão ter crise de sono. Aí ficam aqueles vários projetos. Como fazer o seu bebê dormir a noite toda? Se você não dopar o seu bebê, eu não sei mais como fazer isso. Porque em certos períodos você vai organizar, a criança vai organizar a comida, ela vai se organizando e ela vai estar muito bem. Depois, ela vai voltar a ficar estranha porque ela está no outro salto de desenvolvimento. E não é só o bebê, a criança. A criança, de repente, vai ter que lidar com a entrada na escola. De repente, teve que lidar com a entrada de um novo amiguinho. De repente, já não tem mais 3 anos de idade, agora tem 4. Novas habilidades psicoemocionais começam a surgir. O tempo todo, etapas vão sendo libertadas. É que nem videogame, para quem gosta aí, fica jogando, de repente, quando você passa de fase, agora você tem acesso a um carro melhor. O nosso processo de desenvolvimento é exatamente igual. Em certos momentos, a gente começa a ter novas etapas. Aí a gente começa a descobrir novas habilidades. Ok, pronto. Estabelecido isso, então a gente precisa estar próximo, a gente precisa ajudar para que essa etapa ela seja desenvolvida de uma forma que a criança tenha um desenvolvimento mais saudável. Então, se você larga o seu filho chorando e você abandona, ele não está aprendendo apenas a ser autônomo. Ele está aprendendo de que ele vai ter que se virar sozinho. E ele vai ter uma tendência, na psicologia sempre falamos em tendência, de ser uma pessoa que vai ter que aprender a lidar com o abandono ao longo da sua vida. Então vai ser uma pessoa que ou vai se tornar muito dependente emocionalmente, ou vai ser uma pessoa que vai rejeitar muitos outros. Quem aí de vocês não funciona dessa forma, né? E não sabe nem por quê? Rejeita. Eu gosto tanto daquela pessoa. Mas aí começa a se espinhar a pessoa. Começa a rejeitar o objeto amado porque não sabe. Ou então se torna dependente demais porque não recebeu amor e quer receber todo o amor que não recebeu na vida. Okay? Então, quanto mais saudável for. Eu fico impressionado com alguns comportamentos
né, de supostos cuidados. Então, aqui na Bahia, a gente vê isso com muita frequência. O pai ou a mãe pega a criança pelo braço e sai arrastando. Bora, menino, deixa de ser lerdo. Esse lerdo é muito coisa aqui da Bahia. Então, deixa de ser lerdo. Porque a gente, então, começa a entrar num aspecto importante. O pai quer, ou a mãe quer, que a criança funcione da forma que eles, adultos, querem. Okay? Então, para trabalhar com a questão da criança e do adolescente, a gente precisa exercer uma tarefa que é extremamente difícil. A gente vai ter que exercer a capacidade de escutar o outro. A gente vai ter que exercer a capacidade de observar o outro. E muitas vezes somos narcisistas demais para isso. Eu fico impressionado quantas pessoas têm falta de paciência para cuidar do bebê. Por quê? Porque o bebê está me irritando. Falta de paciência para lidar com o filho, porque o filho está me irritando. A pergunta é, o filho está te irritando? Ou será que você não está tendo paciência porque ele está desejando algo diferente do que você quer? Porque ele está exercendo as atividades dele. E a atividade dele começa a te incomodar. Meu querido Jarbas, aí para quem viu aí pensando com Jarbas entrando, meu querido Jarbas, seja muito bem-vindo. Quarta-feira estamos lá, 10h37, em nossa live falando sobre transgressão. Então vamos lá. Quando os pais começam a dizer, meu filho me irrita, o seu filho ele não está te irritando. Ele pode até ser uma criança pirracenta, né? Não esqueçam de que esse Freud já destronou essa ideia de que as crianças são anjinhos. Elas não são anjinhos, né? Elas também são pirracentas, elas também exigem as coisas no tempo dela. As crianças, elas são narcísicas, elas querem no tempo dela. E aí, aos poucos, ela vai aprendendo a lidar com a vida. Aos poucos, ela vai aprendendo a lidar com as outras coisas que ela vai ter que esperar, que nem tudo é no tempo dela. E aí as crianças estão brincando e de repente os pais falam, nossa, eu não aguento mais essas crianças, eu não suporto essas crianças. Por que eu não suporto essas crianças? O que é que está acontecendo? Será que é porque essas crianças, elas têm energia? Será que é porque essas crianças estão brincando? Será que é porque essas crianças estão fazendo zoada? E elas estão afetando o seu tempo no Instagram? Ou elas estão afetando o seu tempo no Facebook? Ou elas estão afetando até o seu tempo no trabalho? Este período agora está sendo bem caótico. Quarta-feira de noite, na live com o pessoal do Vieira, eu vou focar bastante nisso. Porque hoje acumulamos muitas tarefas. Porque nós temos as tarefas do trabalho, nós temos agora as tarefas domésticas, de lavar, cozinhar, passar, mais as tarefas do cuidado com os filhos. Então, são muitas tarefas. É óbvio que a gente vai cansar. É óbvio que a gente vai se irritar. E é justamente por isso que é óbvio que a gente vai ter que aprender a dividir tarefas, principalmente se a gente tem um companheiro ou uma companheira dentro de casa, e é para a gente poder dividir tarefas. Mas voltando ao nosso ponto que a gente estava estabelecendo, a gente precisa analisar também o nosso narcisismo. Eu não suporto que o meu bebê chore. Eu sinto lhe informar, meu querido ou minha querida, que ele vai chorar. Por que ele vai chorar? Porque ali não é o seu tempo, é o tempo deles. A gente vai ter que aprender a escutar o tempo do outro. A gente vai ter que esperar e aprender a lidar com o que o outro precisa. Olha que coisa bonita. E olha que coisa difícil numa cultura tão narcísica quanto a nossa, hein? Nem tudo é mais no nosso tempo. Então a infância, principalmente, é um tempo do qual o cuidado precisa estar focado no outro, tá? Então, essa é a primeira parte. Então, a gente precisa saber disso. Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. Para alguns pais, eles tratam as crianças como mini-adultos. Essa criança é burra. Essa criança é imbecil. Essa criança não aprende. Ela repete a coisa o meu tempo todo, porque ela precisa ainda, ela está na base muito elementar do desenvolvimento. Se vocês já observaram, criança repete o mesmo desenho milhões de vezes. Aí ela assiste e fica ali repetindo. Por quê? Porque ela está aprendendo. E ela aprende muito na repetição. Então ela vai repetir, ela vai falar a mesma coisa, ela vai perguntar a mesma coisa, porque ela precisa. Não é você.
Ah, mas ela enche meu saco. Não, minha querida, meu querido, ela não está enchendo o seu saco. É uma necessidade do tempo dela. Então eu gosto de dar essas aulas básicas e elementares sobre a formação da criança e do adolescente para que a gente entenda o funcionamento básico das coisas, para que a gente não fique sofrendo por coisas óbvias. Daisy trouxe aqui, há um acúmulo de tarefas, porém é importante falar da necessidade de desacelerar, de lidar com o filho, de interagir com a criança nesse tempo sobrando. Perfeito. Nem todo mundo está com o tempo sobrando, é bem verdade, né? Algumas pessoas o trabalho triplicou, não só por conta das tarefas domésticas, porque agora vai ter que aprender a lidar com ferramentas. Eu tenho crises, eu estou doido para lançar alguns cursos e eu não sei ainda lidar com as ferramentas. Então, às vezes, eu sou meio dinossauro nisso, apesar de gostar de tecnologia, então eu fico horas para tentar aprender alguma coisa nova, tipo aprender a lidar com uma ferramenta nova, que eu nunca usei, Zoom, Google Meets, não sei qual é a melhor, fico meio inseguro. Então tudo isso gasta tempo, tá? Então a gente precisa saber disso. Mas o que Daisy traz de uma forma muito bonita. A gente precisa entender que também a gente precisa gastar tempo no cuidado do filho, porque ele está esperando atenção, tá? Ele está esperando um cuidado, ele está esperando este outro momento. Então eu tenho ouvido durante esse período de quarentena, 2 debates, né? Tenho ouvido 2 narrativas, na verdade, diferentes. Uma são de alguns pais que estão odiando esse momento porque estão exaustos, e aí meu questionamento para eles é justamente isso. Por que vocês estão tão exaustos? Vocês estão querendo que os seus filhos sejam o quê? Aí a gente começa a entrar em alguns pontos importantes. O problema da tecnologia. E muitos de vocês devem estar pensando, realmente, é um problema as crianças estarem usando tecnologia. Nem sempre. Quer dizer, eu não sou a favor do uso da tecnologia para criança, mas o maior problema são os pais. Eu tenho tido muitos problemas para lidar com pais que até antes desse período, que chegavam no consultório reclamando dos filhos porque os filhos estavam enchendo o saco deles. Aí eu perguntava, mas pais, o que é que você estava fazendo? Não, eu estava no celular e eles ficam me enchendo o saco. O problema da tecnologia, a gente adora culpar as crianças, e é este o motivo dessa live dessa semana, principalmente da de hoje, que a gente ama culpar as crianças das nossas irresponsabilidades. O problema da tecnologia não necessariamente está nas crianças. Pode estar também, eu não nego nisso. Mas principalmente está nos pais, que não tem saco de brincar com aquela criança. Aqueles pais que ficam sem paciência com os filhos porque estão no Instagram, porque estão no Facebook. Ok, lógico que Instagram e Facebook é uma ferramenta. O meu Instagram é uma ferramenta de trabalho. Eu consumo tempo de trabalho usando o Instagram. Mas isso não me faz não gastar tempo com a minha filha. Antes de iniciar a live, minha esposa tinha acabado de chegar com minha pequena e falou, corre ali, lava ali o banheiro. Aí eu olhei a banheirinha dela, né? Aí eu olhei a hora, falei, não, calma aí, dá tempo. Fui ali, corri, lavei, enquanto eu fazia uma coisa, fazia a outra, ela dava o banho, daqui a pouco eu fui lá, peguei para enxugar, levei ela no quarto. Então a gente vai usando o nosso tempo, a gente vai adaptando o nosso tempo. O tempo e o problema da tecnologia não está apenas nas crianças, porque é isso que vai explodir na adolescência. Foi o mesmo problema. Eu me lembro isso final da década de 80, década de 90. O debate que tinha sobre a questão da televisão. A televisão está ocupando agora o tempo das famílias. Não, meus queridos. Televisão não é o problema. Televisão não é o mal. O videogame não é o mal. Somos nós. Porque somos nós que usamos. A televisão ainda não liga sozinha. Porque por mais que eu ligue sem apertar botões, eu preciso dar o comando ligue. Sou eu que preciso apertar ainda o botão do celular. Vocês concordam? Então somos nós que controlamos a televisão. Ah, porque as redes de televisão, elas nos controlam. Não, querido. Elas inclusive transmitem aquilo que a gente quer ouvir. Ah, mas e os programas violentos? A televisão passa programas violentos porque as pessoas assistem. Se o jornal deixar de passar notícias violentas, a população começa a reclamar. Porque gostamos disso. Então a gente precisa aprender a usar o limite. Luiz acabou de trazer aqui, limite. O problema não é a tecnologia, é o uso que fazemos dela. O limite, portanto, minha querida, concordo plenamente, minha querida Luísa. O problema do limite
não é apenas para a criança, mas é para os pais. Se vocês estavam esperando aqui ouvir, e eu já falei, se vocês quiserem ouvir coisas óbvias de mim, troquem de canal. Vocês são livres para não me escutarem, vocês são livres para não verem minha live, mas vocês não vão esperar de mim coisas óbvias. Okay? A gente não estuda e se rala tanto justamente para isso. Então, se vocês estavam esperando ouvir que o problema da tecnologia é das crianças, a gente vai ter que pensar. Porque muitas vezes o problema da tecnologia, e na grande maioria das vezes, é dos pais. Ah, mas e o adolescente? Vamos chegando agora na adolescência. E os adolescentes? Vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos ser bem sinceros, para quem é pai aí, para quem é mãe. Vamos ser bem sinceros. É legal conviver com vocês? Vocês conviveriam com vocês mesmos? Ou vocês iriam encher o saco de ouvir tanta reclamação? Ou será que vocês iriam encher o saco daquela pessoa que toda hora está te cobrando? Então, se o seu filho ele está muito tempo distante, se vocês não têm uma relação de proximidade dentro da casa, está na hora de vocês pensarem se o problema não é de vocês. Ah, mas meu filho é insuportável. Pode ser. Pode ser. Principalmente porque eu trabalho com crianças, como eu já falei, crianças eu não atendo, mas eu trabalho com adolescente em diante, normalmente por volta dos seus 11, 12 anos, a partir de 10 anos. Teve uma mãe que fez brigou durante alguns meses comigo, e aí eu atendi o filho dela, que tinha 9 anos na época. Mas normalmente eu prefiro atender por volta de adolescente. Adolescência, diferente entre ECA e OMS, a Organização Mundial de Saúde, se configura adolescência entre 10 a 12 anos de idade, né? Então, uns indicam que são 10, outros indicam mais ou menos o período, e aí eu trabalho com isso até adulto e idoso no consultório e casal. E muitas vezes, quando a gente chega a trabalhar a questão do adolescente, então você tem alguns adolescentes que são problemas, né? Eu atendo adolescente que tem TOD, transtorno opositor desafiador. Você pode ter uma criança com transtorno de conduta, você tem crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, né? Você tem adolescentes que têm dificuldade você tem o caso do borderline, né? Então você tem automutilação. Então você tem alguns casos de jovens que eles realmente são um desafio, tá? E que isso desgasta muito os pais. Eu não sou sistêmico, eu não trabalho com a terapia sistêmica, e em alguns momentos eu faço justamente por conta de algumas críticas. Uma das perspectivas da sistêmica, que hoje ela também se tornou um monstro com muitas informações, que é até difícil a gente decidir e decifrar o que é cada uma delas, trabalha muito a ideia de rede, né, de que o meu problema é um problema do outro. Aí diz, não, porque o problema da criança é um problema dos pais. Sim, sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes o problema da criança é um problema de mito familiar. É um problema de construção, é um problema de relacionamentos históricos da família. E aí começa a ter um bocado de comportamento incoerente, e aí a criança explode. E aí vai se tornando um adolescente, uma criança ou um adulto problemático. Muito problema da criança é sistêmico? Mas nem todos. Tem alguns problemas que é da criança. Se você pega uma criança bipolar, borderline, depressiva, então esses quadros endógenos que vêm com a pessoa, e que isso quer dizer, endógenos quer dizer aqueles quadros que vêm com a pessoa, é um desafio para a família. A família tem um desgaste, esquizofrenia, às vezes a questão do autismo. E aí a família tem que suar a camisa para aprender a lidar com a criança. E aí vai ter que levar para terapia, fazer acompanhamento, fisioterapeuta, TO. Né? Então você tem várias abordagens hoje, a própria medicina, que vai justamente ajudar a acompanhar as crianças para que essa relação ela funcione. E a gente vai ter que aprender a respeitar a forma do outro ser, o jeito especial que cada uma dessas crianças tem. Mas às vezes o problema da família é um problema de relacionamentos, tá? É um problema do qual a criança ela acaba reproduzindo as falhas dos pais. Aí você aponta para os pais odeiam isso. Aí os pais viram para o consultório, pega a criança, pega o adolescente, chega lá no consultório e fala, trouxe isso aqui. Aí, resolva meu problema. A gente sempre fala sobre isso. Né? A psicologia se tornou um depósito
de crianças e adolescentes. Os próprios pais, é impressionante a quantidade de amigos e de pessoas próximas que falam, não, a gente vai casar, se não der certo a gente separa e qualquer coisa a gente bota o filho na terapia. O filho na terapia já está fazendo parte do processo da família. Não, se não der certo a terapia resolve. Alto lá, meu filho, vamos separar as tarefas. Se você tem uma dificuldade que não está sabendo lidar, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar o seu filho. Às vezes, como eu já falei, às vezes o problema é do seu filho, realmente. Você tem um filho que tem algumas características especiais que precisam ser cuidadas especialmente. Todos nós temos nossas habilidades e nossas dificuldades. E aí o psicólogo pode organizar, pode desenvolver isso. Mas às vezes é um problema do casal que já afetou a criança. E a gente vai ter que trabalhar com isso. A gente vai ter que engolir. Porque não é o psicólogo que vai resolver o problema do casal. Não é o psicólogo, ou melhor, o psicólogo pode resolver, mas não pode estar sendo depositada essa perspectiva como se a responsabilidade fosse do outro. Ah, o meu casamento é a responsabilidade do psicólogo. Meu filho é a responsabilidade do psicólogo. E a responsabilidade da gente fica onde? A gente vai ter que aprender a assumir essa responsabilidade. Então, muitas vezes, o adolescente que começa a escapar da família, a gente tem dois aspectos. Um, o aspecto da própria adolescência. Dois, o aspecto da relação familiar. Às vezes, a adolescência é um momento do qual a criança olha para os pais e fala, eu não suporto mais essas criaturas. E agora eu vou me trancar no meu quarto, porque eu não quero mais. Mas vamos lá. Então, a gente, enfim, chegou ao tema da nossa live, que é sobre o tempo de espera. O que é a adolescência? A adolescência é o tempo da moratória. Se vocês quiserem indicação de livros, eu indico o livro A Adolescência, de Contardo Caligares. Tá? É um livro bem fininho, bem psicológico, bem psicanalista, muito bem escrito, bem fininho, e que ele vai desenvolver esses conceitos. Eu só abro um adendo pelo fato de que, infelizmente, o autor não citou de que o conceito de moratória, ele não diz que o conceito é dele, mas ele também não cita que esse conceito veio de Erik Erikson. Então, vale a pena a gente apenas abrir esse anexo, tá? Esse adendo, fecha e continua. O livro é realmente muito bom, mas tem esse adendo. Então, moratória é um tempo de espera. O adolescente é aquele que não tem mais o amor da criança, tá? Por que eu não tenho o amor da criança? É porque os pais, de alguma forma, têm ainda aquela idealização, é meu filho, é meu bebê, né? E cuida do bebezinho. Então, ele não tem o amor da criança, mas ele também não tem o reconhecimento do adulto. Então, a gente, de uma forma perversa, torna a adolescência um período de nada, um período de vazio, e a gente ainda diz que o problema é delas. A gente diz que o problema é do adolescente, a gente chama ainda de aborrecente. Como a própria Beck trouxe aqui, colocamos a culpa no outro. E às vezes a gente coloca a culpa nos nossos filhos. O problema é da aborrecência. Mas qual é o problema dessa aborrecência, minha mãe? Qual é o problema da aborrecência, pai? O que é que está acontecendo? Quais são esses dilemas da família que não foram resolvidos que essa criança está tendo que lidar? Conflito de casal, brigas, distanciamento afetivo. Tem casal que não briga, mas é totalmente frio, né? Tem aquele distanciamento afetivo. Não se tocam, não se beijam. Aí fala, mas meus filhos não vão perceber. Um bebê percebe. Nós temos uma capacidade afetiva impressionante. Nós nos comunicamos através do afeto. Eu não preciso dizer certas coisas. Se você estiver com uma pessoa sensível, ela olha para você, ela sabe falar, você não está bem hoje? O que é? Você está cansado, está estressado, está triste? Então precisamos ter essa sensibilidade. Para algumas pessoas essa sensibilidade é mais difícil. Tá? Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Temos tipos psicológicos diferentes. Umas pessoas são mais racionais, outras pessoas são mais emotivas, umas pessoas são mais obsessivas, outras pessoas são mais intuitivas. Então cada um vai ter a sua forma de lidar com essas questões. Ok? Mas voltando à questão da adolescência, muitas vezes a adolescência é um período do qual ele não tem mais aquele amor da criança, né? Mas ou os pais também já não dão mais e falam, isso é coisa do adolescente, mas o próprio adolescente também nega. Porque a adolescência é o período do qual a criança está aprendendo a desenvolver muitas habilidades. Aí a gente fala o que eu ia comentar lá no começo da live, que eu falei, vamos falar sobre sociedades complexas, tá?
Então, quem está assistindo desde o começo da live, a gente vai começar a responder muitas coisas que estavam lá no início. Se vocês não lembram, voltem lá e assistam depois. Tá? Então, nós temos uma sociedade que é considerada uma sociedade complexa. Vamos comparar uma sociedade indígena, por exemplo, com uma sociedade capitalista. Isso não quer dizer que seja melhor do que a outra. Tá? São apenas diferentes. Uma sociedade simples, você tem uma criança que chega um certo momento da sua vida, ela passa por um rito de passagem, e a partir desse rito de passagem, ela então se torna adulto. Então a adolescência não existe. A adolescência é uma invenção moderna. É uma invenção pós-industrial. Porque a criança, numa sociedade simples, ela sai da infância para o mundo adulto. Então a criança ela passou anos da vida aprendendo a brincar de arco e de flecha, eles brincam de pêndulo no rio, né? Então eles nadam e marcam uma pedra do outro lado. Vamos ver quem chega naquela pedra. Então eles estão treinando habilidades físicas. Eles estão treinando habilidade de cultivo, habilidade de caça, força, velocidade. Então eles estão treinando muitas habilidades. Beleza. Treinando essas habilidades, passa por um rito de passagem que nem sempre são bons, normalmente não são. Alguns dos ritos de passagem tem um que ficou muito famoso aqui no Brasil, que inclusive foi transmitido. As crianças, os adolescentes, na verdade as crianças, elas eram colocadas dentro de buracos ou dentro de troncos com um buraco e colocavam umas formigas enormes dentro desse buraco, junto com a criança. E a criança ficava lá se debatendo por um bom tempo até que ela é retirada. As crianças que sobreviviam, né, que não tinham nenhum caso de inflamação ou qualquer coisa do tipo, então elas estavam aptas para se tornar adulto, estavam aptas para lidar com os sofrimentos da vida. O baile de debutantes, que muitas ainda conhecem, tem alguns jovens que nunca nem ouviram falar, né? O baile dos 15 anos. Era um baile típico para a gente vender as nossas filhas. Olha que coisa bonita, né? A gente romantiza muito aquela questão da Cinderela, né? Que ela está ali atrás de um príncipe. Que coisa bonita aquilo. Mas era um baile para a gente vender as nossas filhas, né? Então a gente criava um baile quando a criança ela menstruava, quando ela estava pronta para ser mãe, né? Então, na verdade, só depois que se estipulou o conceito dos 15 anos. Então, quando a criança ela menstruava, então ela estava pronta para se tornar mulher, então criava-se eventos para que as meninas fossem vendidas, né? Não se usava esse termo, mas dizia que ela estava pronta para um matrimônio. Então, por acordos, então você tinha alguém do exército, alguma pessoa mais velha, inclusive o conceito da pedofilia é um conceito moderno. Todos esses conceitos são tudo moderno, né? Por quê? Porque antigamente você tinha um sujeito com 40 anos de idade que casava com uma menina de 12 anos de idade. Isso era legalizado, inclusive é esperado. Nossa, que bom partido. Então agora você vai ter um marido que vai sustentar a família, que vai te dar todos os proveitos, né? Então, são questões culturais. E com o tempo, a gente foi se tornando complexo demais. Então, hoje, eu não consigo ser psicólogo com 12 anos de idade. Eu posso aprender a usar um arco e flecha com 12 anos de idade. Não esqueçam que as Olimpíadas são atividades para jovens. Os jovens vão para as Olimpíadas, né? Romeu e Julieta, eu sempre gosto de citar, Romeu e Julieta de Shakespeare. Shakespeare escreveu em 1500, enquanto o Brasil estava sendo abusado, Shakespeare escrevia. Romeu e Julieta, que os adultos leem por conta de todo o texto rebuscado de Shakespeare, ele é um conto, não é para adultos, é um conto de adolescentes. A gente supõe que, alguns autores supõem que Julieta esteja por volta ali dos seus 13, 14 anos de idade, Romeu por volta mais dos seus 16, 17, 18 anos de idade, mais ou menos por aí. Por quê? Primeiro porque se Romeu tivesse 40 anos de idade, ele teria muita dificuldade para subir, né, para escalar, para encontrar Julieta lá em cima, principalmente na época que 40 anos de idade em 1500 era muito velho. E segundo pelo fato de que estávamos falando de um amor platônico, né? O adulto não tem mais aquele amor platônico, o adulto ele já calejou, né? Então a criança, ou jovem na verdade, tem aquele amor, o primeiro amor da vida, aquele amor à flor da pele. Então ali começa, nesse período do romantismo, começa a entrada da ideia de uma adolescência, de um período de romance, de um cuidado, de que agora a gente precisa cuidar mais dessas pessoas, né? Então vai vindo todo o período da modernidade, que vai reforçando todos esses conceitos
E aí você vai ter um período do qual vai industrializando os conceitos, vão se tornando mais complexos. Pronto, chegamos no ponto central. Quanto mais complexa é uma sociedade, maior o tempo de espera. A gente até sabe quando que se inicia uma adolescência, mas ninguém sabe quando é que ela termina. Antigamente a gente terminava a adolescência com 18 anos de idade. 18 anos de idade, você completava 18 anos de idade, ganhava carteira de trabalho, ia trabalhar e você ia ficar naquela empresa até o resto da sua vida. Uma sociedade mais simples. Quando a gente estuda alguns autores mais antigos, o sujeito ele era formado em medicina, direito, filosofia. Aí você pensa, nossa, quantos anos ele passou? Porque a nossa formação acadêmica hoje são 5 anos, 4 anos, 6 anos, mais a pós-graduação, mais o mestrado, mais o doutorado. Se eu juntar só o meu tempo de estudo, eu tenho 5 anos de faculdade, 3 anos de especialização master, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado. E isso não é nada de surpreendente hoje. Então, o nosso tempo de aprendizagem hoje cada vez vai se tornando maior. Um sujeito, quando você vê, o sujeito se formava em medicina, filosofia, literatura e direito. Aí você pensa, quantos anos esse sujeito estudou? Aí você vê ele 23 anos de idade, 24 anos de idade. A faculdade demorava 2 anos. Né? O curso era mais curto. E hoje, nós temos um processo cada vez mais longo. Tá uma aula de sócio-histórica, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que é que isso tem a ver com a vida de vocês? Alguém consegue responder? O que é que esse processo, esse movimento histórico tem a ver com a vida de vocês? O fato é, a gente não sabe o que fazer com os adolescentes hoje. O adolescente, ele está esperando se tornar adulto. Se a gente segue o conceito das culturas simples, o adolescente ele tem todas as habilidades que um adulto poderia ter. Todas. Ele tem o vigor físico, ele já entrou no que Vygotsky vai falar sobre o pensamento abstrato, então ele já saiu do pensamento racional, do pensamento concreto, e entrou já no pensamento abstrato. O que isso quer dizer? Se você pega 2 moedas, eu não tenho aqui infelizmente, se você pega 2 moedas de R$1 e uma cédula de 10, e você pega para uma criança e diz, filho, você quer 2 moedas ou você quer uma nota de 10? Ele vai dizer as 2, porque 2 é maior do que 1. Quando você pergunta isso para o adolescente, ele olha, ri de sua cara e pega a nota de R$10. Porque ele já entendeu que o valor abstrato de 10 é maior do que o dado concreto de 2. Tem algumas imagens sobre testes de Vygotsky, que é belíssimo em relação a isso. Infelizmente, eu não vou ter tempo aqui de falar sobre isso. A gente pode ter outro momento para falar sobre as questões de Vygotsky. Ok. Então, a criança já tem um pensamento abstrato, ela já tem todo o desenvolvimento intelectual, ela tem o vigor físico, ela tem o desejo de poder, aí é o ponto central, ela tem desejo de poder. Não esqueçam que Alexandre o Grande dominou metade do que se considerava, na verdade, o grande mundo na época, né? Quando ele tinha 15 anos de idade. Ele era general com 15 anos de idade. Muitos imperadores se tornaram imperadores com 12, 14, 15, 16 anos de idade. Hoje, uma criança com 15 anos de idade, ela só tem que passar na escola. E a gente não espera nada mais do que isso. Ela não tem muito o que fazer. E o pior, sem reconhecimento de nada. Ela tem a inteligência que ela não pode usar porque ela tem que repetir um conteúdo que a escola passa. É um conteúdo que não faz sentido para ela. Que é o grande problema educacional que a gente tem no Brasil. Não é só no Brasil. Eu gosto de Saja quando ele diz o problema educacional é que nós temos um sistema do século XIX, e é o mesmo sistema até hoje, sistema século XIX. Temos professores do século XX e alunos do século XXI. O sistema educacional não incentiva, tá? Não é motivador intelectual para ninguém. Tá? Então você tem uma criança desestimulada, uma criança sem incentivo de poder, que tem desejos sexuais que não pode realizar, porque tudo no adolescente é negado, até o desejo sexual. Se o menino está dentro do banheiro ou a menina, os pais vão lá bater na porta, saber o que é que está fazendo. Por que está demorando? A criança não pode ver pornografia, a criança não pode se masturbar, a criança não pode ter um momento consigo porque os pais estão fiscalizando tudo dela. A criança não tem tempo de ser pessoa.
e depois vocês questionam por que ela se afasta. Ela não tem tempo de ser nada. Isso se chama moratória. É um tempo de espera. É o tempo de se esperar para se tornar adulto. E então muitos pais questionam, mas meu filho não tem maturidade. Isso tem a ver com a idade? Não. Porque se você pegar uma criança que ela cresceu na rua aos 8 anos de idade, essa criança é mais madura do que muito adulto. Porque ela teve que aprender a lidar. Ou seja, o problema não é a idade. O problema que nós temos com os nossos adolescentes é que a gente não sabe o que fazer com eles. Eles não têm o que fazer. Eles vão ter que esperar se tornarem adultos. Eles não podem ter relacionamentos, eles não podem ter sexualidade, eles não têm acesso ao poder. Existe toda uma fiscalização, porque na nossa cultura precisa, porque hoje uma criança, um jovem com uma criança, é uma experiência problemática. Antigamente não era. Antigamente a gente esperava, né, que uma mãe, com 12 anos de idade, ela começasse a procriar. Né? Então ficava, porque a questão da pedofilia é do tempo contemporâneo. Por quê? Porque a gente está preocupado com o futuro dessa criança, porque faz parte do nosso contexto. Então uma menina de 12 anos de idade, ela já estava casada, começava a ter filhos. Se vocês têm avós e bisavós, pergunte quantos filhos elas tiveram. Você vai ver 13 filhos, 18 filhos, 21 filhos. Uma pessoa que tem 21 filhos, e aqui na Bahia um número enorme, eu conheço tantas pessoas que tiveram 21, 18 filhos. Meu tio tem 13 irmãos. Qual é o problema? Ela não começou com 18 anos a ter filho. Ela não daria tempo para isso. Ela começou muito mais cedo. Tá? Então hoje nós temos um período de cuidado. Aqui, ó, Simone trazendo que minha avó teve 11. Eu não estou legalizando a pedofilia. Deixa eu até abrir um parêntese. Tá? A gente tem que cuidar sim as crianças. Por que hoje a gente inventou a pedofilia? Porque hoje tem um momento belíssimo. Eu trago isso muito. Desculpe estar divulgando aqui novamente, mas neste livro eu falo muito sobre isso. Liberdade a dois, democracia nos relacionamentos contemporâneos. Porque no movimento sócio-histórico a gente começou a ter uma preocupação com o outro. Porque a gente criou o conceito de adolescência e principalmente o conceito de pedofilia? Porque a gente está dizendo, essa pessoa ainda não tem possibilidade de escolher, então a gente vai proteger. Porque é uma cultura narcísica, então é uma cultura do qual a gente só pode fazer agora o que a gente escolhe. Tá? Então um jovem que está sendo usado por um adulto, ele não escolheu aquela experiência. Tá? Então ele está sendo, a gente considera a questão de um abuso. Tá? Aí eu vou falar, minha querida Vanessa, talvez em outro momento. Porque aí, minha querida Vanessa pergunta, a pedofilia não é um transtorno de personalidade? Pode estar vínculos com a questão da perversão, mas não necessariamente. Pode estar vinculado com outros transtornos? Pode estar vinculado a transtornos. Tá? Pode estar vinculado a traumas, principalmente na nossa cultura. A gente vai ter que ter talvez eu queria uma live para a gente falar sobre essas questões. Tá? Mas o ponto central é que a nossa cultura patologizou esse ato. Por quê? Porque a gente está então, começando a falar a questão do respeito, a preocupação pela voz. Então, se a criança e o adolescente ele não escolheu ter relação sexual com aquele adulto, então a gente vai proteger essa criança. A gente vai proteger esse adolescente. Então, é uma cultura do qual a gente precisa proteger esse sujeito que tem voz. Tá? Ou melhor, esse sujeito que não tem voz. Então, a gente entra num aspecto importante. Muitos problemas que a gente tem dentro de casa, tanto com os filhos quanto com as crianças, com os adolescentes. Desculpe. É o fato de que essas crianças e adolescentes estão, principalmente o adolescente, estão esperando ter voz. Estão querendo ser escutado. Não tem nada pior para uma criança, isso eu vi tanto na minha vida, os adultos estão conversando sobre a criança ou sobre o adolescente na frente da criança. Ela fala, não, esse menino ele tem que fazer o que eu quero. Essa menina tem que fazer o que eu quero. Aí você olha para a mãe, você olha para o pai e fala, mas pai, mãe, seu filho está ouvindo isso. Não está ouvindo não está entendendo. Como não está entendendo? Uma criança de 6 anos de idade não está entendendo o que está sendo dito. Uma criança de 8 anos de idade. Uma criança que é capaz de fazer cálculos mirabolantes, graças a Deus o Luciano Huck está aí apresentando essas coisas para a gente poder ver. Uma criança que é capaz de soletrar daquela forma, para quem está assistindo aí, fazendo propaganda até do Caldeirão do Huck, porque esse quadro está brilhante, até eu quando eu consigo, ou me lembram, infelizmente esse domingo não assisti, aquelas crianças gênios, nós temos sim capacidades. A gente está escutando e a gente vai reagir
Então esse é o ponto. A criança e o adolescente, ele vai reagir, e às vezes secretamente. Às vezes ele vai reagir de uma forma mais abrupta, no grito, às vezes ele vai reagir secretamente, se escondendo. Eu atendi uma família que eles diziam que o filho morava no apartamento. O apartamento era o quarto, né? Então a família tinha, cada filho tinha um quarto, e um dos filhos entrava nesse quarto, e ninguém mais via. Esse menino, ele desaparecia. Por quê? Porque a família era extremamente conflituosa. E ele não queria ter contato com aquilo. Então ele ficava no apartamento dele, que era o quarto dentro da própria casa. Então esse adolescente, muitas vezes, ele está esperando, porque o adolescente, ele vira para os pais e diz: estou esperando me tornar adulto para sair de casa. Olha que relação de competitividade. Olha que relação de falta de cuidado. Olha que relação de falta de suporte. Vira uma guerra. Você não está na minha casa por afeto, você está na minha casa porque eu mando. Enquanto você viver sobre o meu teto, você faz o que eu quero. Isso não é uma relação muito bem afetiva. Isso é uma relação de poder, isso é uma relação de dominação. Então a cultura contemporânea é uma cultura que a gente preza muito pela democracia. Por isso que a gente ainda está odiando a democracia. Por isso que tem muita gente que odeia os direitos humanos. Ah, você acha que direitos humanos leva para casa? Esses absurdos que a gente ouve. Brasil. A gente tem um país do qual as pessoas nunca leram. Eu sou professor há 12 anos como professor. Trabalho na clínica há 15. Desde que eu comecei os estudos de psicologia tem 20 anos. A gente sabe que as pessoas nunca leram no nosso país. E eu não estou falando só dos pobres, não. Eu estou falando das pessoas de todas as classes sociais. A gente não tem um cuidado muito grande em aprender a ler, pensar, analisar, refletir. Então eu não tenho muito cuidado. Eu tenho uma relação de poder. Eu quero mandar. Eu quero silenciar. Eu quero que você cale a boca. Não é assim que a gente fala? Olha a agressividade, né? Eu quero que você cale a boca. Eu quero que você me escute. Em algum momento essa criança ou esse jovem vai reagir, seja agressivamente, seja no silenciamento. E aí muitas vezes eles se trancam no mundo do telefone, no mundo dos videogames, e aí a gente começa a ter uma relação baseada na violência e não mais no cuidado, não mais na intimidade. E muitas vezes esse adolescente, ele fica nessa moratória. Daí vem o tema, a criança e o adolescente e o tempo da espera. Que espera é essa? Espera para só no futuro se tornar adulto. Aí você tem uma criança com 10, 12 anos de idade, que vai ter que esperar mais 10 anos, 15 anos até se tornar adulto. Porque afinal de contas a gente sai da adolescência, ainda vai para a faculdade, ainda vai para a pós-graduação para só depois entrar no mercado de trabalho. Eu tinha um colega promotor de justiça do doutorado, na época do mestrado, desculpe, ele dizia: estou criando minha filha para ter uma faculdade de 7 anos, porque ele não concebia o fato de que hoje em dia uma pessoa não vai ter especialização. Então ele sabia que são 5 anos de graduação mais 2 de especialização, ele já contava tudo, para só depois começar a entrar no mercado de trabalho. Então daí vem algumas das bases das relações e dos conflitos familiares. A gente vai chegando ao fim, inclusive daqui a pouco o Instagram já vai fechar. Se fechar de repente, eu vou voltar pelo menos para fazer as considerações finais, mas eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Então, só para deixar esse recado final, se vocês querem pensar sobre como é que anda a relação, como é que anda essa criança e esse adolescente, primeiro comecem pensando na relação de vocês com eles. O quanto vocês estão massacrando a voz. Porque no período contemporâneo democrático, a gente quer ter voz. A criança quer ter voz. O adolescente quer ter voz. Tá? Então o Instagram está dizendo aqui que vai encerrar. Caso encerre de uma forma espontânea, de repente eu vou retornar. Então eu gostaria de agradecer imensamente a mais essa conversa. Toda segunda-feira temos agora essa nossa live, Liberdade a 2, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos, baseado no livro. Quarta-feira e quinta-feira temos mais lives, então fiquem atentos, segue lá, o vídeo vai estar para o IGTV e daqui a pouco já vai estar no